Milionário Ceel grita, você não pertence a este lugar. O silencioso faxineiro responde, estou aqui pela minha filha. E naquele instante, tudo mudou. A voz afiada cortou o silêncio elegante do salão executivo como uma lâmina invisível. Do lado de fora, a neve caía lentamente diante das janelas gigantes de vidro, do chão ao teto, enquanto o horizonte brilhante de Nova York se iluminava sob o pôr do sol. Na porta, Eleanor Vance, casaco creme abraçando sua silhueta, cabelos loiros refletindo o dourado suave do entardecer. Aos 32 anos, carregava a postura impecável de quem construiu um império e o defendia com unhas e dentes. Minutos antes, havia saído de uma reunião tensa e milionária onde fecharam um acordo histórico. Mas agora, seus olhos azuis implacáveis estavam fixos em um intruso. Um homem de uniforme azul escuro, típico de zelador, atravessara a sala VIP como se tivesse todo o direito de estar ali. Seus passos eram firmes, urgentes e o olhar de quem buscava algo muito mais valioso que dinheiro. As regras de Eleanor eram claras. Ninguém da equipe de serviço entrava naquele andar durante a presença de executivos. Ela se aproximou, o som seco de seus saltos ecoando no mármore como um relógio impaciente. O homem parou, encarando-a. Não havia medo, não havia desculpas, apenas determinação. Estou aqui pela minha filha, disse ele, a voz baixa, controlada, mas carregada de algo que fez o ar pesar. Eleanor sentiu o impulso de acionar a segurança, mas antes que pudesse, percebeu para onde ele olhava. Seguiu seu olhar. No canto, numa poltrona de couro enorme demais para seu pequeno corpo, estava uma garotinha de não mais que 3 anos. Abraçava com força um urso de pelúcia gasto, observando a neve com olhos grandes e escuros. Casaco rosa fofo, cachecol tricotado que quase escondia seu rosto. O homem, Daniel, passou por Eleanor, com passos lentos, cuidadosos. Ajoelhou-se diante da menina, ajustando o cachecol, com mãos calejadas pelo trabalho duro. Tocou seu rosto para sentir o frio. O papai tá aqui agora, murmurou, a aspereza da voz cedendo lugar a uma ternura profunda. A pequena Lily sorriu aliviada, tocando seu rosto com a mãozinha enluvada. Era um gesto simples, mas tão íntimo que Eleanor sentiu algo estranho no peito. Daniel olhou para ela e explicou. Uma das funcionárias do programa de arte aqui embaixo a trouxe para cá. Achou que seria mais seguro e quente esperar por mim aqui. Eleanor nada respondeu. Apenas verificou o relógio e caminhou até a saída, passos mais lentos desta vez. Quando as portas do elevador se fechavam, viu Daniel recolher o ursinho caído no chão, limpar delicadamente alguns flocos de neve e devolvê-lo às mãos da filha. De volta ao escritório, a vista de Manhattan se estendia diante dela, mas Eleanor não a via. A imagem de Daniel ajoelhado diante da filha persistia. E junto dela, memórias que julgava enterradas. O frio no ar, o cheiro de asfalto molhado. E de repente, ela tinha 12 anos de novo, ao lado do pai, diante de uma mercearia, sentindo o olhar de desprezo de um estranho, atravessá-la como gelo. Ela ficou parada ali, segurando o troco do pai, desejando poder desaparecer nas frestas da calçada. Aqueles anos ensinaram-lhe a manter o queixo erguido, a expressão fria e as emoções trancadas onde ninguém pudesse usá-las contra ela. Nos andares abaixo, nos corredores silenciosos do serviço, Daniel Cruz trabalhava sem chamar atenção. O cheiro de produto de limpeza misturava-se ao calor metálico dos caldeirões do sistema de aquecimento. Empurrava seu carrinho com passos firmes, parando para trocar uma lâmpada que piscava numa sala de suprimentos. 2 jovens seguranças passaram, rindo alto. E aí, Cruz, como vai o sonho de ser arquiteto? Provocou um deles. O outro riu, acrescentando com sarcasmo. Não deu certo projetar banheiros para bilionários, né? Daniel não respondeu. Continuou girando a lâmpada nova no soquete. O silêncio era sua armadura. Poucos minutos depois, ao cruzar o corredor de serviço que dava para o saguão, algo no chão chamou sua atenção. Um delicado colar de prata, com um pingente em forma de coração. Ele se abaixou, pegou com cuidado e com a manga da camisa limpou a pequena mancha de poeira. Não pensou 2 vezes, caminhou até a recepção e deixou sobre o balcão. Alguém pode vir procurar por isto, disse, antes de desaparecer no elevador de serviço.
No escritório, Eleanor observava distraidamente as telas do sistema de segurança. Em uma delas, o ângulo mostrava o saguão, e lá estava ele, deixando o colar sobre o balcão. Nenhuma hesitação, nenhuma intenção escondida, apenas um gesto simples. E aquilo a fez franzir o senho, sem saber exatamente porquê. Do outro lado da cidade à noite, no pequeno apartamento marcado pela tinta descascada e o zumbido do radiador, Lily estava sentada à mesa de madeira gasta, rodeada de lápis de cor. Curvada sobre a folha, a língua levemente de fora, concentrava-se. Aos poucos, a imagem surgia um campo verde, um caminho sinuoso e, ao fundo, colinas sob um céu laranja. Não desenhava o que via, mas o que imaginava. O coração frágil desde o nascimento não lhe permitia correr ou escalar. Então pintava os lugares que só visitava em sonhos. Daniel a observava da cozinha, um pano de prato sobre o ombro. O orgulho estava ali, nos olhos dele, mas também uma sombra de preocupação. Quando Lily levantou o desenho para mostrar, ele sorriu, um sorriso verdadeiro, suave, como se o peso do dia tivesse se tornado mais leve por um instante. No 20º andar, o arquivo central era mais frio que o resto do prédio, impregnado do cheiro de papel antigo. Fileiras de estantes metálicas se alinhavam em corredores estreitos, cheias de pastas, projetos enrolados e contratos de décadas. Eleanor entrou com passos decididos, o som dos saltos ecoando no piso polido. Procurava contratos originais de uma recente aquisição, documentos que preferia revisar pessoalmente. Entre as prateleiras, uma voz masculina, baixa, alcançou seus ouvidos. Ela seguiu o som e parou. Daniel estava a poucos metros, com seu carrinho encostado ao fim do corredor. Diante dele, um homem mais velho, de macacão, veterano de anos naquele prédio. Ainda é estranho, não é? Disse o homem com um sorriso cansado. Passar por este lugar todo dia. Daniel devolveu um sorriso breve, mas sem alegria. Estranho não é a palavra. Passei 2 anos da minha vida nestes desenhos. Apontou para um projeto enrolado na prateleira. Cada linha da Vance Tower foi minha. Ângulos, materiais, até o átrio. O veterano suspirou. E então tiraram seu nome e deram o crédito ao chefe lá de cima. Acontece mais do que se pensa. O estômago de Eleanor se contraiu. O chefe lá de cima. Seu pai. Ela permaneceu oculta, o coração acelerado. A voz de Daniel, calma, sem rancor, soou como um golpe silencioso. Aprendi algo naquele dia. Não basta ser o melhor no que faz. Se você não é dono do jogo, é só mais uma peça no tabuleiro. Eleanor sentiu a resistência imediata. Poderia ser apenas um homem amargo distorcendo o passado. Mas algo na forma como ele disse, fez com que ela ficasse ali por mais tempo do que pretendia. O som súbito quebrou o silêncio, o estalo de um copo de papel caindo. Uma jovem assistente administrativa estava parada, o café escorrendo pela blusa. O rosto corado, mãos desajeitadas tentando limpar a mancha. Sem pensar, Daniel aproximou-se. Aqui, disse, tirando do carrinho um casaco cinza escuro e limpo. Vista isso antes que manche de vez. A moça murmurou um agradecimento, vestindo o casaco, enquanto ele se agachava para recolher os papéis espalhados. Os gestos eram tranquilos, quase gentis, como se naquele instante nada mais importasse além de ajudá-la. Quando o assistente já estava mais calma, ele fez um breve aceno tranquilizador e voltou ao seu carrinho, retomando o trabalho como se nada tivesse acontecido. Eleanor ainda o observou por alguns segundos antes de obrigar-se a voltar a atenção para as pastas diante de si. Puxou a que procurava, sentindo o peso sólido nas mãos, mas a mente parecia ainda mais pesada. Disse a si mesma que era absurdo dar importância à conversa que ouvira. Disse a si mesma que homens como Daniel muitas vezes exageravam o próprio passado, mas ao deixar o arquivo, a imagem dele entregando o próprio casaco para proteger uma estranha acompanhou até o corredor iluminado e aquecido. O subsolo da Vance Tower estava silencioso naquela noite, o ar vibrando com um ronco constante das máquinas. Passava das 9, muito depois de a maioria dos funcionários ter ido embora, mas um alerta no sistema indicava uma falha elétrica. Eleanor decidira verificar pessoalmente, em vez de deixar para a equipe da manhã. Gostava de manter as operações do prédio sob seu controle, especialmente quando investidores viriam no dia seguinte. O corredor de serviço tinha o cheiro de metal aquecido e produto de limpeza.
As lâmpadas fluorescentes zumbiam, espalhando uma luz pálida e industrial. Ao dobrar uma esquina, avistou Daniel. Ele estava inclinado sobre o painel aberto de um quadro de energia, o uniforme colado de suor nas costas. As mangas arregaçadas revelavam antebraços tensos pelo esforço. Uma leve marca de poeira cruzava seu rosto. O celular, apoiado numa prateleira de metal, vibrou. A tela acendeu. Dr. H. Mendley, Cardiologia Infantil. Ele hesitou por um instante, limpou as mãos num pano e atendeu. Sim, é o Daniel, disse, a voz baixa e cansada. Eleanor se encostou à parede, o barulho das máquinas mascarando sua presença. Do outro lado, a voz do médico era fraca, mas audível. Explicava que o orçamento para a cirurgia havia aumentado. Complicações na condição de Lily exigiriam equipamentos mais avançados e um período de recuperação maior. O senho de Daniel se fechou. A mão livre apoiou-se no painel. Eu entendo, respondeu, num tom quase abafado. Eu vou conseguir o dinheiro. Só não adiem a data, se puderem evitar. Houve uma pausa, e então ele falou mais baixo, quase num sussurro. Ela só tem 3 anos. Já passou por demais. Eleanor viu quando ele tirou do bolso traseiro um porta-cartas gasto. Dele puxou uma fotografia desbotada, as bordas amassadas pelo tempo. Lily num vestidinho amarelo, cachos selvagens, sorriso aberto e livre. Ele ficou olhando para a foto por longos segundos. A dureza que ela se acostumara a ver nele desapareceu, revelando algo frágil, vulnerável. O polegar deslizou sobre a imagem como se pudesse, assim, tocar o rosto da filha. Pela primeira vez desde que o conhecera, Eleanor sentiu sua própria certeza vacilar. Este não era apenas o zelador reservado que ela havia catalogado mentalmente. Este era um pai carregando um peso que quase podia sentir no próprio peito. Ecoou para as sombras, sem querer que ele a visse ali. O som baixo da voz dele com o médico se perdeu enquanto ela se afastava, o clique dos saltos abafado pelo zumbido do prédio. De volta ao escritório, ficou olhando as luzes da cidade, mas só conseguia ver o subsolo. Daniel segurando aquela foto gasta, os ombros arqueados sob um fardo maior que o de um homem comum. Disse a si mesma que não era problema seu, mas a imagem permaneceu, persistente, como o gosto de algo que não se consegue identificar. O alarme soou sem aviso, um som agudo e pulsante que rasgou o silêncio da noite. Eleanor ergueu os olhos da mesa. Sentiu a leve vibração sobre os pés. Não era um teste. Um banner vermelho piscou no painel de segurança. Incêndio elétrico subsolo. Pegou o casaco e seguiu para o elevador. Uma parte dela sabia que deveria esperar a equipe de incêndio, mas este era o seu prédio, a sua responsabilidade. Queria ver a situação de perto. O elevador desceu com um leve tremor, o cheiro distante de fumaça já se infiltrando no poço. No andar B1, houve um tranco súbito, um estalo metálico alto, e a cabine parou. As luzes piscaram, depois reduziram-se ao brilho vermelho de emergência. Eleanor apertou o botão do intercomunicador, só estática. A fumaça começou a entrar por uma fresta no alto das portas, descendo em espirais lentas e ameaçadoras. Ela puxou o lenço sobre o nariz, mas o gosto amargo já queimava a garganta. O ar ficava mais pesado. No corredor, Daniel corria. Estava na área de manutenção quando o quadro elétrico explodiu em faíscas, o fogo se espalhando pelo isolamento próximo. Pegaram o extintor mais próximo, apagando parte das chamas, mas o foco principal se infiltrara na rede de cabos, alimentando-se de plástico e poeira. Os sprinklers ainda não tinham disparado alguma falha no sistema. No meio da fumaça, viu o visor do elevador travado em B1. O estômago apertou. Sabia exatamente quem havia descido até ali. Apenas o executiva ia ao subsolo sem avisar. Sem pensar, agarrou uma barra de ferro pesada da parede e correu para as portas. Dentro do elevador, Eleanor tossia, os olhos ardendo, enquanto socava o metal. Som de passos apressados ecoou pelo corredor, seguido por uma voz abafada que cortou a tensão no ar. Eleanor, afaste-se das portas. Era Daniel. O som metálico e violento de algo sendo forçado começou imediatamente. Ela recuou para o canto do elevador enquanto um pé de cabra se enfiava na fenda entre as portas. Com um grunhido, Daniel puxou com força, milímetro por milímetro, até que seu rosto coberto de fuligem surgiu por entre a fumaça.
Vamos! Gritou, estendendo a mão. O toque foi firme e quente, contrastando com o frio cortante do ferro que ele ainda segurava. Num puxão decidido, ele atirou do confinamento, levando-a para o corredor tomado pela fumaça. O calor ali era mais intenso, as chamas ao fundo do hall lambendo o teto como criaturas vivas e famintas. Daniel largou o pé de cabra, retirou a máscara de oxigênio do kit de emergência e a prendeu sobre o rosto dela antes que pudesse protestar. Respire, ordenou, a voz firme em meio à fumaça. A respiração dele estava pesada, rasgando o ar, e uma tosse seca sacudia seu peito. Eles seguiram abaixados, rápidos, Daniel sempre mantendo o corpo entre ela e a nuvem mais densa de fumaça. O ar limpo da máscara era um alívio, mas cada vez que Eleanor olhava para ele, via o esforço estampado nos olhos e o cinza da fuligem grudado nos cabelos. No vão da escada de serviço, um sopro de ar mais fresco os envolveu. Daniel a guiou até a saída no térreo, onde o vento frio da noite bateu como uma onda. Eleanor tirou a máscara, ofegante. Daniel apoiou-se na parede, recuperando o fôlego, enquanto lá dentro, o sistema de sprinklers finalmente entrou em ação e o som das chamas foi substituído pelo sussurro do vapor. Os bombeiros invadiram o saguão, tomando o controle. Eleanor observou Daniel recusar atendimento médico com um aceno breve. As mãos dele estavam negras de fuligem, a camisa encharcada de suor e fumaça. Mesmo assim, apenas a encarou com um olhar que dizia: está resolvido. Foi nesse momento que ela percebeu, não era apenas o zelador reservado que conhecia. Era um homem que corria para o perigo, não dele. Um homem que lhe dera ar antes de pensar em si mesmo. Algo se quebrou dentro dela, mas Eleanor ajeitou o casaco, compôs o cabelo e se afastou antes que ele pudesse notar. Horas depois, o sol da tarde entrava pelo escritório, iluminando a pilha de arquivos que Eleanor revisava para a festa de aniversário da torre. Entre contratos antigos e recortes de jornal, um rolo de papel amarelado chamou sua atenção. Ao abri-lo com cuidado, sentiu o estalar do papel envelhecido. Era o projeto original da Vance Tower. Ela seguiu as linhas precisas, admirando os detalhes, até que no canto inferior direito, sob o carimbo da empresa, algo a fez prender a respiração: um nome, parcialmente borrado, mas ainda legível: Daniel Cruz. O coração acelerou. Aquela assinatura não deixava margem para dúvidas. A lembrança veio com força. Daniel falando, dias antes, sobre desenhar cada traço daquela obra. Ela voltou mentalmente ao dia da inauguração, ao lado do pai, ouvindo contar com orgulho como havia concebido a torre. Nunca questionara, mas agora a verdade queimava diante dela. Daniel havia sido o arquiteto. O nome dele deveria estar gravado em bronze no saguão, não escondido sob um carimbo. A raiva subiu como fogo, misturada a algo mais perigoso: conflito. Admitir a verdade mancharia o legado do pai, mas ignorá-la significaria compactuar com uma injustiça. No dia seguinte, o ritmo da manhã foi quebrado por vozes elevadas. A assistente entrou, pálida. Acho que a senhora precisa ver isso. No saguão, um círculo de curiosos se formava. 2 seguranças seguravam Daniel pelos punhos. Tentou sair com um scanner térmico. Vale mais que o salário dele do ano inteiro, acusou um deles, alto o bastante para todos ouvirem. Eleanor se aproximou, o som de seus saltos cortando o silêncio. O que está acontecendo aqui? O chefe da segurança abaixou o tom. Acreditamos que o Sr. Cruz estava roubando equipamento. Está tudo no relatório. Daniel não disse nada, apenas a olhou, firme, mas exausto. Atrás dela, membros do conselho sussurravam: má imagem para a empresa. Resolva rápido. Eleanor sentiu o peso da decisão se aproximar como uma sombra. A lembrança do fogo, do projeto assinado, do olhar de um pai para sua filha, tudo se misturou. Vou revisar as gravações pessoalmente antes de decidir qualquer coisa, disse, a voz tão afiada que silenciou todos ao redor. E naquele instante, ela sabia nada seria simples dali em diante. Daniel foi escoltado até uma sala de espera, enquanto ela seguia determinada para o centro de controle de segurança. Horas depois, após revisar minuciosamente cada ângulo dos corredores de serviço, ela encontrou. Lá estava outro funcionário de manutenção, já registrado por má conduta, deslizando discretamente o scanner para dentro do carrinho de Daniel, enquanto ele tinha as costas voltadas. Minutos depois,
uma denúncia anônima, apontando convenientemente para ele. Foi uma armação. Ela repostou-se na cadeira, o brilho azulado do monitor refletindo em seu rosto. Com aquilo, poderia limpar o nome dele. Iria fazer isso. Mas antes que pudesse agir, o celular vibrou. O nome na tela fez seu peito apertar. Dr. Mendel. A voz dele soava urgente. Lily havia sofrido uma crise repentina. O coração desacelerara perigosamente, e ela estava sendo preparada para uma cirurgia de emergência. Precisamos do consentimento imediato e da confirmação de cobertura financeira. Em minutos, Eleanor já estava em seu escritório particular, abrindo suas contas pessoais. O valor era absurdo, mesmo para ela, mas não hesitou. Ligou para o departamento financeiro do hospital, autorizando o pagamento total, com uma condição: seu nome não poderia aparecer nos registros. Quando chegou ao hospital, Daniel estava na sala de espera, curvado para frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela permaneceu no corredor, falando baixo com a enfermeira para garantir que nada atrasasse a cirurgia. As horas arrastaram-se como dias. Eleanor, num canto silencioso, segurava um café que esfriava rápido, fingindo olhar o celular, mas incapaz de se concentrar. Dizia a si mesma que estava ali apenas para garantir o pagamento, mas no fundo, sabia que não poderia ir embora. Quando o cirurgião finalmente apareceu, seu semblante era calmo. Ela está estável, disse Daniel. O alívio invadiu o rosto dele, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Mais tarde, Lily repousava em sua cama de recuperação, a pequena mão sobre o cobertor e o ursinho de pelúcia gasto aninhado sob o braço. Daniel dormia na cadeira ao lado, o cansaço suavizando os traços de seu rosto. Eleanor entrou silenciosamente no quarto e se ajoelhou junto à cama. Hesitou por um instante, depois tocou com delicadeza a mão da criança. Lily abriu os olhos devagar. Você é a moça do trabalho do papai, murmurou, a voz ainda fraca pela anestesia. Eleanor sorriu de leve. Sim, só queria ter certeza de que você está bem. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios da menina. A moça loira sussurrou. Segurou minha mão quando o papai estava dormindo. As palavras se apagaram enquanto os olhos dela se fechavam novamente. Eleanor soltou a mão devagar, lançando um último olhar a Daniel, antes de sair em silêncio, deixando para trás apenas o perfume suave e o calor discreto do seu toque. Na grande entrada da Vance Tower, o brilho dourado da noite de véspera de Natal se espalhava como magia. Guirlandas de pinho envolviam os corrimãos de mármore, iluminadas por centenas de pequenas luzes. Ao centro, uma imponente árvore de Natal decorada com enfeites prateados e uma estrela cintilante refletia cada feixe vindo dos lustres acima. O ar tinha o perfume doce de canela e pinho, misturado ao murmúrio de vozes e ao som ocasional de risadas. Eleanor estava à beira da multidão, seu vestido de seda creme captando a luz a cada movimento. Como se a qualquer instante a noite estivesse prestes a mudar para sempre. Ela havia passado semanas planejando aquela noite, não apenas como o tradicional baile de Natal da empresa, mas como algo muito mais pessoal e decisivo. Na primeira fileira, entre os convidados, Daniel estava sentado com Lily no colo. A pequena, vestida com um delicado vestido branco e uma fita vermelha nos cabelos cacheados, observava tudo com olhos arregalados, encantada com o brilho das luzes e o reflexo dourado das decorações. Quando a música cessou, Eleanor deu um passo à frente e se aproximou do microfone. As conversas se calaram de imediato. O único som era o crepitar suave da lareira imensa ao fundo. Esta noite, começou ela, com voz firme mas aquecida por um tom de emoção contida. Não é apenas sobre celebrar a época festiva. É sobre honrar as pessoas que ergueram este lugar. Não apenas com tijolos e aço, mas com visão e coração. O olhar dela encontrou o de Daniel. Por um instante foi como se o resto da sala tivesse desaparecido. Então, ela voltou-se para o público. Muitos anos atrás, o projeto desta torre foi obra de um homem cujo nome nunca recebeu o crédito que merecia. Esse homem é Daniel Cruz. Um murmúrio surpreso percorreu a plateia. Sussurros carregavam o nome de Daniel de um lado ao outro do salão,
como um vento súbito atravessando as colunas. Foi a criatividade dele, sua dedicação e seu talento que nos deram este edifício, do qual todos temos orgulho. Esta noite, corrijo uma injustiça cometida muito antes do meu tempo. Ela sinalizou para um assistente, que trouxe à frente uma placa de bronze reluzente, gravada com o nome completo de Daniel sob o título Arquiteto da Vance Tower. Esta placa ficará no nosso saguão enquanto estas paredes permanecerem de pé, declarou Elelanar. Então retirou de um envelope um documento dobrado. O silêncio na sala era quase palpável. E, como um ato pessoal de restituição, estou concedendo a Daniel Cruz a copropriedade da Vance Tower. A partir desta noite, este prédio pertence a nós dois. O aplauso começou hesitante, como se todos quisessem confirmar que tinham ouvido certo. Mas logo cresceu, ganhando força e calor, ecoando pelas paredes altas. O rosto de Daniel alternava entre choque e compreensão. Ele se levantou segurando firme a mãozinha de Lily e caminhou até ela. Quando o aplauso cessou, Elelanar deu alguns passos em sua direção. A multidão se dissolveu aos olhos dela, restando apenas os dois sob a luz dourada. Daniel, disse baixinho, embora cada palavra ecoasse pelo salão, este prédio nos aproximou. Mas não é a única coisa que quero dividir com você. Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos dele, suavizando-se em seguida em algo mais profundo. Aprendi que força não é apenas saber ficar sozinho, ela continuou. É saber quando ficar ao lado de alguém. E eu quero ficar ao seu lado. O som de taças tilintando e vestidos farfalhando sumiu. A mão dele encontrou a dela, quente, segura, e o polegar acariciou levemente seus dedos. Ele se inclinou apenas o suficiente para que ela ouvisse. Agora, nós dois pertencemos aqui. Palavras simples, mas tão seguras que aqueceram o peito dela como um fogo silencioso. O relógio marcou meia-noite. Os sinos de uma igreja próxima ressoaram, misturando-se aos cumprimentos festivos dos convidados. Mais tarde, com a música novamente enchendo o salão, Eleanor, Daniel e Lily se retiraram discretamente para o balcão da mezanine. Do outro lado das janelas imensas, a cidade se estendia, coberta por um manto fresco de neve. Lily encostou as pequenas mãos no vidro, formando um círculo embaçado com o sopro. É lindo, sussurrou ela. Eleanor olhou para Daniel. Os ombros se tocaram e, além do vidro, a neve continuava a cair, cada floco captando a luz antes de desaparecer nas ruas silenciosas. Naquele instante, o peso do passado se dissipou, substituído por um calor tranquilo. O início de algo novo, algo que eles construiriam juntos. E assim, naquela noite de Natal coberta de neve, um passado roubado foi restaurado, a confiança quebrada, refeita, e 3 vidas encontraram, enfim, um lugar para chamar de lar. Eles não eram mais CEO e zelador, mas 2 almas unidas por respeito, verdade e um amor que havia crescido silenciosamente nas fissuras da adversidade. Com o riso suave de Lily ecoando pelo grande salão, a torre que um dia simbolizou a ambição tornou-se, por fim, um farol de redenção e pertencimento.